Bom dia, boa tarde, pessoal. Estou mais uma vez aqui para falar do mundo da geografia, tá? Sou o professor Geselberg. Nós já falamos sobre orientação, nós já falamos sobre pontos cardeais, né, que faz parte da orientação, e os pontos colaterais. Nós falamos sobre as linhas imaginárias que circundam o planeta, que formam as coordenadas, as linhas imaginárias que são as linhas paralelas e os meridianos, que quando cruzadas denominamos as linhas paralelas de latitude e os meridianos de longitudes. Também falamos, esqueci de falar no último vídeo, mas também já falamos a questão de altitude, né? A diferença de altitude e altura, que a altitude é a distância vertical em relação ao nível do mar. A que ponto, dependendo da superfície, da localização geográfica que você está, a que distância você está vertical, né, do nível do mar. Quantos metros acima do nível do mar você está? Beleza? Também falamos, depois de altitude, demos uma retomada aí sobre, só para distinguir o que é carta, o que é croquis e o que é um mapa, né? Lembrando que croquis é um desenho mais livre, em que você representa a sua rua, a sua casa, a sua escola, né? O seu planeta. Isso é um croquis. Quando nós fazemos aquele mapinha, você entendeu que caminho você tem que seguir? Não, mãe, não entendi. Aí alguém vai lá e pega e desenha as ruas bem daquele jeito, né? Não sei se vai ajudar ou piorar, mas coloca no papel, fala, tá vendo aqui? Qual o problema? Que muitas vezes a referência, o ponto de vista de alguém que está representando um croquis é diferente do outro. Aí o outro, mas calma aí, essa rua é de que lado? Ela tá vindo do mercado do Zé ou da quitanda da Joana? Não, que aí você tem que colocar referências para a pessoa entender também. Né? Por isso que no mapa precisa seguir alguns critérios quando eu vou representar o espaço geográfico, não é de qualquer jeito. Daí a importância da cartografia. Bom, vem aí a parte importante. Quais os principais elementos que um mapa precisa possuir? Quais? Bom, se eu já falei, já me apresentei, né? Esqueci se eu já me apresentei. Sou o Geselberg, professor de geografia, vamos lá falar quais são os principais elementos que o mapa precisa ter. O mapa, uma carta, precisa ter. Todo mapa precisa de título. Poxa, anotem aí, todo mapa precisa de título. Pessoal, pensa, se você pegar um mapa e você não saber para que aquele mapa serve, o título é a informação principal. Por exemplo, a população esquizofrênica de Porto Ferreira. Você está sabendo quantos esquizofrênicos ocupam no espaço de Porto Ferreira, no município de Porto Ferreira, ou o número de esquizofrênicos pelo estado de São Paulo, ou o número de esquizofrênicos pelo Brasil, ou pelo mundo. Você pode, um mapa, eu falei na brincadeira agora, usei um tema de um mapa, mas pode parecer um mapa assim, viu? É um tema. O título pode ser um título de um mapa, a desigualdade social, socioeconômica, distribuição de renda, um mapa de PIB per capita. Professor, são temas que nunca ouvi falar. Né? A riqueza do país, por exemplo. Você pode ter um mapa cujo título fala da vegetação, vegetação, biomas brasileiros, climas brasileiros, movimento de massas de ar no território brasileiro. São vários temas. E o tema, pessoal, já dá um norte, já dá uma referência, abre, já sabe o que vai se tratar. Então você já busca aquela informação, né? Quando fala por exemplo, um mapa que fala assim, regiões, zonas térmicas do Brasil. Aí você vê um mapa lá com cores mais frias e cores mais quentes. O que são cores frias? O azul, o branco, o roxo, são cores frias. E aí você vê do outro lado cores quentes como o amarelo, o bege, o amarelo, o laranja, o vermelho, cores quentes. Quando você sabe que o mapa trata de clima, de temperatura, o que você vai associar?
que as cores mais próximas ao vermelho está mais quente. E as cores mais próximas ao branco e o azul estão, isso mesmo, estão frias. Quando você tem um mapa que fala, por exemplo, de índices ou períodos ou durante aquele mês, quais foram as regiões que receberam maior quantidade de precipitação pluviométrica. O que isso quer dizer? Chuva. Ou as cidades, regiões que receberam maior quantidade de chuva. Então aí você vai usar uma legenda. O cartógrafo, normalmente ele vai usar a cor azul, entre o branco e o azul. O branco, quando tiver mais branquinho, quase o azulzinho bem clarinho, até chegar no branco, você vai associar o quê? Que choveu muito pouco, choveu quase nada. Aí quando vai aumentando a intensidade do azul, vai representar que choveu bastante. Olha, choveu bastante nesse mês lá na região norte do Brasil. Olha, não choveu quase nada no estado de São Paulo. Eu falei em região norte do Brasil, deveria falar região sudeste, né? Se a região norte do Brasil choveu muito, a região sudeste choveu pouco. Se eu estou falando de estado de São Paulo, vamos pegar uma referência da região norte, o estado do Amazonas. Olha como choveu bastante no estado do Amazonas, olha como choveu pouco no estado de São Paulo. Então o título ajuda e muito. Bom, todo mapa precisa de orientação. O que é isso, professor? Orientação. Você já aprendeu sobre isso. Orientação é os pontos cardeais, é onde indica a referência do mapa, o lugar. Todo mapa precisa minimamente uma referência básica. No passado, a principal referência era o lugar de onde o sol nascia. Quando o sol nascer. Quantas canções nós fizemos sobre o nascer do sol? Todo dia o sol levanta e a gente canta porque chega o dia. A gente falava toda hora. Porém, nos mapas atuais, devido a um processo cultural, social e uma melhor forma de representação do mundo, os cartógrafos entendem que a melhor forma, a melhor referência é o norte. Então, alguns mapas vai vir apenas o norte, indicando o norte. Planta de casa. Meu pai comprou uma casa. O engenheiro fez a planta da casa que meu pai vai construir. Né? Os meus pais lá vão construir. Aí o engenheiro coloca o norte. Né? Ele coloca o norte. Para onde está o norte desse terreno? Para norte, qual que diferença vai fazer? Você pelo menos vai saber onde é o norte, é o sul, é o leste, é o oeste. Então você vai saber onde é o leste, onde o sol vai nascer e onde ele vai se pôr. Isso é importantíssimo na hora de projetar suas construções. Eu quero 7 horas da manhã, eu quero sol na minha cara. Beleza, construa a janela, faça a janela do seu quarto virada para o lado do sol nascente. Olha que maravilha, eu quero sol no finalzinho da tarde. Então você tem que planejar a casa. Isso quem faz é o engenheiro, tá? Engenheiro ou arquiteto. Bom, então eu preciso de orientação, que são as rosas dos ventos. Ou tem uma rosa dos ventos, né? Assim, nós já falamos sobre as rosas dos ventos. Nós já falamos. Então, no mapa pode aparecer assim, ó. Vamos aqui. De novo a nossa representação. Norte, sul, leste, oeste, tá? Ou em alguns mapas, e muitos mapas hoje aparece apenas isso, ó. É muito comum no mapa aparecer apenas isso. Aquele parece uma asinha, né? Uma asa delta, que é a pontinha apenas da rosa dos ventos, que nós chamamos de norte, tá? Todo mapa precisa de orientação. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Bom, volta aqui. Todo mapa precisa, se todo mapa precisa de orientação, precisa de norte, todo mapa também precisa de coordenadas. Se a orientação ajuda e dá uma referência aos lados, né, apesar que a Terra é esférica, mas nós sabemos o lado do Sol nascente, o lado do Sol poente, nós sabemos o norte, que é o polo da Terra, o polo norte da Terra e o polo sul da Terra. Então, se eu sei o norte, eu sei os outros demais pontos cardeais.
Todo mapa, com base nos pontos cardeais, nós podemos saber as latitudes e longitudes. Todo mapa precisa de coordenadas, pois as coordenadas nos ajudam a localizar no espaço geográfico. Se os pontos cardeais nos ajudam a orientar, as coordenadas nos auxiliam a localizar. Vamos lá de novo, as coordenadas. Fiz um mapa aberto aqui, ó. São aquelas linhas imaginárias que cruzam o planeta, né? As linhas latitudes e as linhas de longitudes. Beleza? As latitudes, ó, latitudes são essas linhas deitadas e as longitudes, as linhas em pés. Beleza? Normalmente está assim. Mas o que é importante saber é que as linhas de latitude, as linhas latitudinais, são formadas através das linhas paralelas que nunca se cruzam. E as longitudes são formadas de meridianos que são ligadas, unidas de polo a polo, do polo norte ao polo sul. Elas se cruzam e se encontram entre os polos, os meridianos. Tranquilo? Bom, gente, vamos continuar. Todo mapa precisa, então, de título, todo mapa precisa de orientação, a referência que é os pontos cardeais e pontos colaterais, em alguns casos, em alguns mapas aparecem. Todo mapa precisa de coordenadas, acabamos de falar, coordenadas. Todo mapa precisa de escala, tá, pessoal? Todo mapa precisa de escala. Antes de falar de escala, vamos pular a parte de escala, deixa pro final. Todo mapa precisa de legenda. O que é legenda? A legenda é aquela informação que vem no mapa, assim, ó. A legenda é aquela informação que vem no mapa assim. Você tem aqui aquelas corzinhas ou bolinhas ou número que diz, por exemplo, o que refere-se àquela cor, tá? O que refere-se a tal símbolo. E há vários tipos de legenda. A legenda de cor, a legenda de intensidade, a legenda de volume, a legenda de forma. Meu amigo, o que não falta é tipo de legenda, tá? O que não falta é tipo de legenda. Aí, por exemplo, eu fiz 3 cores e eu estava querendo representar aqui um exemplo de... Vamos colocar aqui bioma, tá? Aqui eu poderia estar falando, aqui é o Cerrado. Aqui é a Caatinga. Aqui é a Mata Atlântica. Tem mais, tá, pessoal? Tem mais. Aí eu coloco essas cores para falar de uma região específica, né? De uma região específica do Brasil que possui esses 3 tipos de vegetação. Aí você vê lá a região nordeste do Brasil, tá? O estado, aí você vê a região nordeste do Brasil, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. É um exemplo, tá? Apesar que lá também tem outros mais específicos, mas tem outros. Tranquilo? Aí você vai representando, por exemplo, aqui. Aqui é a Mata Atlântica, uma floresta mais... É uma mata mais litorânea, né? É um bioma litorâneo, recebe muita umidade. Aqui eu tenho no interior do sertão nordestino, nós temos a Caatinga. Aí eu venho aqui e falo, olha, e a maior parte aqui, que é mais ao interior ainda, aquela transição entre Caatinga e entre Cerrado e entre Caatinga e Mata Atlântica, que é o Cerrado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Bom, eu vou encerrar por aqui sobre legenda. Eu vou deixar a parte de escala e fonte para o outro vídeo, porque escala, meu amigo, escala não é simples, tá? Forte abraço, fiquem com Deus.